Esse é o projeto Super Enem do IFCE. Vamos retomar agora com a história do Brasil, onde nós vamos falar do Brasil colonial, a começar pelos ciclos econômicos que marcaram a economia do Brasil. Quando a gente fala de economia colonial, é importante destacar que o Brasil teve ciclos econômicos, teve momentos de destaque de algumas atividades. Por exemplo, nos primeiros anos do século XVI, nós tivemos o ciclo do extrativismo do pau-brasil. Já na segunda metade do século XVI e início do século XVII, nós vamos ter o grande ciclo da cana-de-açúcar. No século XVIII vem um ciclo da mineração. E, obviamente, nós vamos ter atividades paralelas, atividades econômicas que vão complementar a economia colonial, às quais nós vamos nos referir, vamos explicar um pouquinho daqui a pouco. O primeiro ciclo econômico do Brasil se deu no chamado período pré-colonial, tá certo? E esse período é chamado de pré-colonial porque é o período em que antecede o início da colonização efetiva do Brasil. É chamado de pré-colonial essa fase que vai da chegada de Cabral até o início efetivo da colonização do Brasil, a partir da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Tá bom? Nesse período, vai prevalecer como atividade econômica a extração de pau-brasil. E é importante destacar que é um período em que o Brasil não era a prioridade de Portugal. A prioridade econômica de Portugal estava voltada para o comércio de especiaria com as Índias. Mesmo assim, logo após a chegada de Cabral, foram enviados aqui para o litoral brasileiro as chamadas expedições exploradoras, que, como o próprio nome já diz, vinham explorar, procurar produtos, procurar algum tipo de riqueza. Lembrando que o grande sonho, a grande prioridade naquele contexto do mercantilismo era encontrar metais preciosos. Inicialmente foi identificada na costa brasileira uma grande quantidade dessa madeira que tinha um grande valor comercial, que era exatamente o pau-brasil. Então, a partir daí vem o primeiro ciclo econômico, que vai ser a extração de pau-brasil, que vai ser a base da economia colonial, ou a base da economia desta nova colônia portuguesa, nesse chamado período pré-colonial. Tá bom? Então, a gente vai ter um extrativismo vegetal, que faz ser declarado estanco, ou seja, monopólio real. Na prática, só quem podia explorar o pau-brasil era o rei de Portugal e, obviamente, aqueles grupos econômicos para os quais ele concedesse esse monopólio. Essa extração de pau-brasil era realizada fundamentalmente por indígenas. Esses indígenas, eles cortavam a madeira, transportavam a madeira até o litoral e armazenavam essa madeira nas chamadas feitorias. É importante destacar que as feitorias eram pontos em que o pau-brasil era armazenado, mas não se pode falar que essas feitorias geraram núcleos de povoamento. Por quê? Porque nesse período, essas feitorias elas serviam fundamentalmente para o armazenamento de pau-brasil. Então, quando acaba o pau-brasil nesse ponto do litoral, essa feitoria, obviamente, seria desmanchada. É importante lembrar também a relação de escambo, não é isso? Acabei de dizer que quem fazia o corte, o transporte e até o embarque nos navios eram os indígenas, em troca de produtos considerados quinquilharias, produtos de baixo valor comercial para os portugueses, como, por exemplo, espelhos, facas e até armas e munições, tá bom? Também não podemos esquecer que esse período foi marcado pela pirataria, por grande presença de estrangeiros, principalmente franceses. Tem até uma frase famosa, já que o rei de Portugal vai questionar a presença de piratas franceses ao rei francês, e ele vai dizer, o rei francês Francisco I vai dizer o seguinte: me mande o testamento de Adão e Eva, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha, que eu paro de explorar aquele litoral. Então fica muito claro nessa frase duas coisas. Primeiro, que o rei Francisco I não aceita o Tratado de Tordesilhas, claro, porque ele não aceitava aquela divisão daquelas novas terras ou aquelas terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. E também é claro que havia sim um apoio dessa pirataria pelo Estado francês. Tá? Diante dessa presença de piratas, o governo português enviou expedições guarda-costas, que, como o próprio nome já diz, tinham o interesse de proteger a costa contra esses piratas. Só que, devido à extensão do litoral, essas expedições, destaque aí, entre os anos de 1525 e 1526, a expedição liderada por Cristóvão Jacques. Mas como o litoral era muito extenso, então era impossível que houvesse um policiamento adequado e o impedimento da presença de piratas.
ok? Diante disso, havia sim uma necessidade de colonização efetiva do território para garantir a proteção, a defesa e até uma exploração mais adequada desse território. E esses vão ser os objetivos principais da chamada expedição colonizadora, liderada, né, ou conduzida por Martim Afonso de Souza. Essa primeira expedição, ela veio, né, e o Martim Afonso de Souza ele tinha muitos poderes, como a gente está citando aí na tela, distribuir sebas-marias, né, que eram grandes lotes de terra, nomear funcionários, até impor a justiça, mas também fundar núcleos de povoamento. Inclusive, vai ser Martim Afonso de Souza o responsável pela fundação da primeira vila no Brasil, 1532, a famosa Vila de São Vicente, e também a instalação dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar. A partir da expedição colonizadora, começa a se desenvolver o modelo de colonização que vai ser implantado no Brasil, que é o modelo de colonização de exploração. E a gente aproveita para abrir um parêntese e mostrar para vocês esse paralelo entre o processo de colonização de povoamento e o processo de colonização de exploração. Como a gente sabe, no Brasil, nós vamos ter um modelo de colonização de exploração que se baseia no latifúndio, monocultor, escravista, né, cuja produção é voltada para o mercado externo, até porque dentro da lógica do mercantilismo, a função da colônia era produzir, gerar riqueza e, obviamente, complementar a economia da metrópole. Nesse sentido, era necessário o desenvolvimento de uma atividade econômica aqui na colônia que fosse lucrativa e que fosse possível, né, e que permitisse que a metrópole pudesse obter recursos, ganhos, riquezas a partir dessa exploração colonial. Nesse sentido, né, o produto escolhido vai ser a cana-de-açúcar. Então é montada aqui no Brasil uma verdadeira empresa açucareira, uma empresa colonial, né, baseada nesse latifúndio monocultor escravista, cuja produção vai ser voltada para o mercado externo, de cana-de-açúcar, né? Então, o principal motivo da escolha da cana-de-açúcar é o fato dele ser um produto lucrativo, um produto que possibilitaria ao Estado português, a partir de incentivar essa produção aqui no Brasil, obter ganhos, obter recursos, ou seja, fazer com que a colônia gerasse riqueza para a metrópole. E é claro, não adiantava só querer, era necessário que houvessem condições climáticas, pedológicas, ou seja, o clima, o solo favorável. E no caso do Brasil, a zona da Mata Nordestina, ela se mostrou muito adequada a esse plantio de cana-de-açúcar. Além do que os portugueses já tinham uma certa experiência na produção do produto, tá? Isso acabou facilitando, né, essa escolha ou favorecendo essa opção pela cana-de-açúcar. O processo de apogeu, né, do desenvolvimento da empresa açucareira no Brasil se deu exatamente a partir da segunda metade do século XVI e grande parte do século XVII. Mas é importante destacar o seguinte, na prática, Portugal não tinha dinheiro para a montagem de uma empresa açucareira. A empresa açucareira requeria grandes investimentos iniciais, fosse com a obtenção de mudas, fosse com a formação de engenhos e principalmente com a obtenção de mão de obra escrava. Além, é claro, do maquinário, que não existia aqui no Brasil, tá? E qual é esse maquinário? É a moenda, é a casa de purgar. Então, o Estado português buscou a associação com mercadores de origem flamenga ou holandesa. Então a gente vai perceber o seguinte, Portugal, através do Brasil, a sua colônia, ficava encarregado do processo de produção de cana-de-açúcar. Já o financiamento ficaria por conta desse capital holandês. Só que, em troca desse financiamento, os holandeses exigiram controle sobre o comércio e também o transporte, né? O transporte, o comércio e a distribuição desse produto na Europa. Aqui no Brasil, especificamente, as áreas produtivas de cana-de-açúcar recebiam a denominação de engenho, tá? E esse conceito de engenho, você tem que tomar muito cuidado com o contexto em que ele está sendo utilizado, não só em algum texto, mas principalmente numa questão. Porque o engenho, ele pode ser um termo utilizado para designar a fazenda, o latifúndio, né? E pode ser o termo utilizado para designar aquela parte específica da transformação da cana-de-açúcar, que vai incluir a moenda, a fornalha, tá bom? Então, olha só, de maneira geral, o conceito de engenho pode ser utilizado para a fazenda, para o latifúndio, né? E esse engenho, esse latifúndio, ele tinha uma subdivisão bem conhecida por nós,
tinha a área produtora de cana-de-açúcar, a área do latifúndio, tinha a Casa Grande, que como o próprio nome já diz, é a casa, né, do senhor de engenho, da família, aquele modelo aristocrático muito fortemente presente no Brasil e aqui no Nordeste açucareiro. Tinha a senzala, que era a área em que os negros, né, habitavam. Existia a capela, né, assim, a forte presença da religiosidade católica. Existia também o engenho propriamente dito, onde estava, por exemplo, a moenda, onde a cana-de-açúcar era moída, era obtido o melaço, né, depois a fornalha, onde esse melaço era fervido, depois o purgar, onde ele era transformado em grandes blocos de açúcar, eu costumo dizer que são parecidos com aquelas rapaduras, e aí depois era transportado para a Europa, onde os holandeses iam refinar e depois comercializar. E, por fim, existiam dentro dos engenhos, ou seja, dentro do latifúndio produtor de cana-de-açúcar, existiam também as pequenas lavouras de subsistência. Você não pode esquecer isso. Apesar de tudo, os escravos eram seres humanos e por mais que eles fossem coisificados, havia necessidade de abastecimento, de fornecimento de alimento desses escravos. Então era muito comum nos engenhos que houvessem pequenas lavouras, obviamente geralmente cultivadas até por esses escravos, que eram pequenas lavouras de subsistência que serviam para complementar, né, não só o processo produtivo, mas principalmente para garantir a alimentação, principalmente da massa escrava. Principalmente mandioca, milho e feijão, eram essas pequenas lavouras de subsistência que faziam parte daquele micro-universo, que era o universo do engenho da cana-de-açúcar. Existiam basicamente dois tipos de engenho, tá? Você pode acompanhar aí no seu materialzinho de apoio, os engenhos chamados de trapiche e engenho real. De maneira geral, os engenhos trapiche eram movidos por carro de boi, né, as moendas em especial, e os chamados engenhos reais eram movidos por força hidráulica, tá bom? Dentro desse contexto, né, desse micromundo que se formou, essa estrutura econômica da cana-de-açúcar, nós temos a caracterização de uma sociedade que é a chamada sociedade canavieira. E essa sociedade tem algumas características fundamentais que começam a surgir aí na tela. Era uma sociedade predominantemente rural, obviamente, né, que se concentrava nas áreas agrárias. Era uma sociedade patriarcal e aristocrática, ou seja, patriarcal no sentido do controle exercido de maneira patriarcal, da chefia, do poder familiar do senhor de engenho, e aristocrático porque existiam sim essas camadas dominantes que eram exatamente os grandes proprietários de terra. Era uma sociedade escravista, ou seja, assentada na exploração do trabalho escravo, e era uma sociedade em que praticamente não havia mobilidade social, até porque a gente tem basicamente dois grupos sociais, os senhores e os escravos. Claro que haviam pequenos trabalhadores livres, mas dentro daquele modelo de sociedade era muito reduzida a quantidade de trabalhadores livres, principalmente feitores, capitães do mato, em sua maioria mestiços ou negros forros. No século XVII, vai haver o processo de declínio da lavoura açucareira no Brasil. E esse declínio se dá basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, por causa da perda do financiamento do capital holandês. Após a União Ibérica, a gente deve lembrar bem, a Espanha vai dominar Portugal entre os anos de 1580 e 1640, e durante esse período, a Espanha vai proibir o comércio Portugal, obviamente Brasil, né, com o capital holandês. E aí o que acontece? Os holandeses vão invadir o Nordeste. E aí nesse contexto vai haver a expulsão dos holandeses e após a expulsão dos holandeses, expulsos do Nordeste, os holandeses vão passar a produzir açúcar nas Antilhas. Então no caso da cana-de-açúcar brasileira vai haver não só a perda do financiamento do capital holandês, como também a concorrência com o açúcar holandês antilhano, tá? Na América Central. Consequentemente, vai haver esse processo de declínio da lavoura de cana-de-açúcar no Brasil a partir da segunda metade do século XVII. Um outro ciclo que a gente vai destacar é o ciclo da pecuária. Ela vai ser instituída inicialmente como atividade complementar à cana-de-açúcar e também como atividade complementar à mineração, que a gente vai falar daqui a pouco. É uma atividade essencialmente voltada, consequentemente, para o mercado interno, para o abastecimento das necessidades,
tanto da cana-de-açúcar, como eu disse, na área da mineração. No caso específico da cana-de-açúcar, a pecuária ela vai ser importante no contexto da alimentação, é a carne, é o leite, o fornecimento de couro, né, que vai ser utilizado, por exemplo, para móveis, para, por exemplo, chicotes, para celas, calçados, vestimentas, né, que são gibões excessivamente. Vai ser utilizado como força motriz para as moendas, vai ser utilizado também como transporte, né, o famoso carro de boi. E é importante destacar que essa pecuária, enquanto atividade complementar ou acessória da cana-de-açúcar, ela se desenvolve inicialmente no litoral, mas ela vai acabar crescendo e se expandindo em direção ao interior do Nordeste. E vai ser graças à pecuária que vai se dar a ocupação do interior do Nordeste, especialmente os estados do Ceará, Paraíba, Piauí, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte. Nós vamos perceber, olhando para o mapa, uma penetração do litoral em direção ao interior. E essa penetração da atividade pecuária vai seguir o leito de grandes rios, né, com destaque aqui no Nordeste para o Rio São Francisco, com destaque aqui no Ceará para rios como o Acaraú, o Coreaú, o Rio Jaguaribe. Então, esses rios, eles vão servir como caminhos naturais de penetração dessa pecuária, que vai ser uma atividade, como a gente percebe, responsável pela interiorização da ocupação do Nordeste. Tá? Lembrando que na pecuária vai prevalecer a mão de obra de indígenas, mestiços, tá? Pretos, alforriados, né? Então, de uma maneira geral, livres, né? Homens livres, a mão de obra livre vai prevalecer na pecuária. E por que isso? Bom, primeiro porque o trabalho escravo era um trabalho muito caro, o custo do trabalho escravo era muito alto e a atividade pecuária não comportava, né, o investimento com mão de obra escrava. Lembrando também que essa pecuária era extensiva, ou seja, o gado era criado solto, né, desgarrado pelos sertões. Isso facilitava fugas de escravos, então isso é um fator também de dificuldade, tá certo? E aí a gente lembra que no sistema de pecuária prevalecia a remuneração pelo chamado sistema de quarteada, né, que a cada 4 cabeças que nascia, uma era do vaqueiro. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, então tinha mobilidade social na pecuária? Eu costumo dizer que não, né, que essa mobilidade ela acabava sendo limitada porque na prática realmente a cada 4, 5 cabeças de gado que nascia, um era do vaqueiro, mas toda cabeça de gado perdida também era descontada das crias deles. E muitas vezes esse vaqueiro ele não tinha terra, não tinha pasto, não tinha onde, né, ocupar e onde expandir essa atividade. Então essa questão de mobilidade social na pecuária, ela não é algo que se torna consistente ou que se torne predominante, tá bom? É importante destacar que no século XVIII, a pecuária vai se expandir para o sul do Brasil, principalmente para abastecer as áreas mineradoras. E aí no extremo sul do Brasil, nós vamos ter o favorecimento do clima, tá certo? A gente não tem o problema da seca, que é comum no Nordeste, e também a proximidade da região mineradora. Então, enquanto que essa pecuária do Nordeste ela tende a ficar muito restrita ao Nordeste e à subsistência, no Sul vai haver o grande desenvolvimento, né, de grandes centros produtores de carne e leite, que tem por principal objetivo o abastecimento da região mineradora, até porque está mais próximo. E outra coisa, o Sul não tem o problema da constância da seca do Nordeste, o que acaba favorecendo a qualidade do gado sulista em relação ao gado nordestino. No século XVIII, vai se desenvolver a atividade mineradora, e como eu sempre falo para os nossos estudantes, é a hora de Portugal realizar o seu sonho. Porque desde o início do processo da colonização, a expectativa da metrópole portuguesa era encontrar metais preciosos aqui no Brasil, né? E assim, já havia metais preciosos, já haviam grandes minas na América Espanhola, e os portugueses ficavam indignados, né? Por quê? Porque se tinha na América Espanhola, tinha que ter na América Portuguesa. E realmente só no século XVIII, no finalzinho do XVII, no começo do século XVIII, os bandeirantes vão encontrar as primeiras minas, né? E a partir disso vai ter início o processo do desenvolvimento da mineração no Brasil no século XVIII. Mas é importante destacar o seguinte, então a mineração vai trazer grandes riquezas ao Brasil, principalmente à metrópole portuguesa? E a resposta é não. Ao Brasil não era de se esperar que houvesse essa riqueza, apesar das transformações que vai trazer, porque o Brasil é colônia, então grande parte do ouro vai ser realmente mandado para a metrópole. Só que esse ouro acaba não ficando fundamentalmente em Portugal. Por quê?
que o governo português tinha feito um acordo comercial, um tratado com a Inglaterra, o famoso Tratado de Panos e Vinhos. Pelo Tratado de Meeting, a Inglaterra se comprometia a consumir o vinho português e, obviamente, Portugal se comprometia a consumir o tecido inglês. Quando você vai observar essa relação comercial, ela é muito favorável para a indústria vinícola, né, para a manufatura vinícola portuguesa. Porém, para a economia como um todo, acaba dificultando, porque o consumo de tecido é muito maior do que o consumo de vinho. Então, quando você olha para a relação econômica como um todo, Portugal vai consumir mais tecido e vai, obviamente, vender menos vinho. A Inglaterra vai vender mais tecido, vai consumir menos vinho. Então, para a Inglaterra, vai gerar um superávit, uma balança comercial favorável, e para Portugal, um déficit. E esses déficits eram compensados exatamente com grande parte desse ouro obtido através da exploração das minas no Brasil. O processo de exploração do ouro aqui no Brasil, ele se dava basicamente de duas formas. Existiam as lavras e as faisqueiras. As lavras eram as grandes áreas, né, que utilizavam principalmente mão de obra escrava, eram as minas, né, maiores, as minas mais importantes, as minas que tinham até um maior uso de recursos, tá? E as faisqueiras eram as pequenas minas, onde geralmente prevalecia os faiscadores, né, trabalhos mais manuais, trabalhos mais simples, tá bom? Existiam órgãos responsáveis pela fiscalização da exploração, inicialmente a Intendência das Minas e depois a criação das casas de fundição, tá bom? Nós tínhamos alguns impostos e os principais eram o quinto, que como o próprio nome já diz, era 1/5, ou seja, 20% de tudo que era produzido era entregue à coroa, tá certo? A gente tinha a captação, que era o imposto pago por cabeça de escravos, então a cada quantidade de escravos, por cabeça ou per capita, havia o pagamento da captação, tá? E foi instituído, né, a partir de 1750, a famosíssima derrama, que o governo português estabeleceu um mínimo de 100 arrobas de ouro a partir daquele ano. Caso, né, a colônia não produzisse o suficiente para atingir esse limite mínimo de 100 arrobas, era decretada a derrama, que era a cobrança violenta e o confisco de bens todas as vezes que não se atingisse essa quantidade mínima de 100 arrobas, tá certo? Obviamente, essa derrama vai gerar revolta e você já vai lembrando que ela vai ser um dos elementos motivadores da Inconfidência Mineira. Também foi encontrado, aqui na região das Minas Gerais, diamantes. E ali Portugal instituiu o famoso Distrito Diamantino. Tá? E nesse Distrito Diamantino, num primeiro momento, houve um processo de cobrança, principalmente de quinto, muito parecido, muito similar ao do ouro. Só que como o diamante era considerado mais valioso, o governo português acabou tornando aquela área uma área de maior controle, principalmente de maior controle fiscal. Tanto é que foi instituída a figura do contratador, que era uma espécie de contrato de risco, ele já pagava antecipado para ter o direito de explorar aquela região, tá certo? A partir, como está dito aí no slide, a partir de 1771, passou a ser exclusivamente a extração realizada pelo Estado português. A mineração vai trazer muitas consequências para o Brasil colonial. São várias, então aqui a gente lista várias delas. Em primeiro lugar, o aumento populacional. A atividade mineradora vai atrair muita gente para a região mineradora. Em segundo lugar, o desenvolvimento de um comércio que vai desenvolver também um segmento médio, porque para além da figura do homem livre, para além da figura do escravo, do minerador e de seus escravos, nós vamos ter comerciantes, artesãos, nós vamos ter todas aquelas atividades urbanas que vão se desenvolver naquela área de concentração populacional. Isso acaba permitindo uma mobilidade econômica. Então, muitas vezes a pessoa pode, por exemplo, montar um restaurante, por menor que seja, esse restaurante ele vai crescer e acaba gerando ali um enriquecimento daquela pessoa, né? A própria montagem de centros comerciais. Então, vai haver uma maior dinamicidade dentro daquele processo de urbanização. Nós vamos ter também o desenvolvimento de um mercado interno. A gente até comentou agora. Havia uma grande concentração populacional na região das Minas e, consequentemente, a necessidade de produtos para abastecer, por exemplo, a pecuária. E aí, nesse sentido, a produção de carne, leite, a produção de charque, vinda do sul, até pela proximidade e a qualidade, vai ganhar espaço, tá certo?
Como a gente já falou, o desenvolvimento da urbanização, a mudança do eixo econômico, a base econômica colonial sai do Nordeste e vai para o Centro-Sul. Em consequência disso, a gente vai ter a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, até para tornar aquela área aquela capital, né, aquela área administrativa mais próxima da região mineradora, tá certo? Vai favorecer as estradas, até para o escoamento da produção e, consequentemente, das comunicações. Nós vamos ter um grande desenvolvimento artístico na região das Minas, e aí com destaque aí principalmente para as igrejas do estilo barroco, tá certo? E, é claro, grande exploração de mão de obra escrava. No contexto do Brasil colonial, nós tivemos também outras atividades ou atividades complementares àqueles grandes ciclos econômicos. O primeiro desse produto é o algodão, né? E no século XVIII o algodão ele vai começar a ganhar muito espaço no mercado internacional em virtude da Revolução Industrial. Você não esquece que a indústria têxtil no século XVIII vai ser aquele modelo, né, a indústria que vai puxar o processo de industrialização. E o algodão é a matéria-prima para a fabricação de tecidos. O principal centro produtor era os Estados Unidos, mas aqui no Brasil, somente na região Nordeste, o Maranhão e o Ceará vão se destacar na produção de algodão. Também não podemos esquecer que durante o período colonial houve grande exploração das chamadas drogas do sertão. Então, o extrativismo dessas drogas do sertão, ele foi uma atividade muito intensa durante todo o período colonial e serviu sim como uma atividade também complementar ou outros produtos que eram produzidos aqui na colônia. E por fim, a produção de tabaco ou fumo, principalmente no litoral baiano, que era utilizado fundamentalmente para troca por escravos, né? Muitas vezes os escravos eram trocados lá na África por fumo ou tabaco, então tinha sim essa importância também dessa lavoura aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.